Você acorda cedo, às 5 da manhã. Aí você vai para a academia, volta, toma um banho, toma seu café da manhã, arruma as crianças, leva para a escola, volta, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, sai do trabalho, pega as crianças na escola, passa no supermercado, chega em casa, faz a janta, senta com as crianças, faz a tarefa de casa, dá banho, coloca para dormir, volta, lava as vasilhas do jantar, já deixa tudo arrumado para amanhã, dá uma ajeitadinha na casa, e aí, quando é mais ou menos umas 8h30, 9 da noite, você senta para começar os estudos, com a intenção de estudar até lá pelas 11 horas, quem sabe até meia-noite. E aí, duas situações normalmente acontecem. Primeiro, você não consegue estudar. E aí você acaba cochilando ali em cima do tablet, em cima dos livros, ou naqueles dias em que você está mais disciplinado, mais focado, mais determinado, e seu chefe te encheu o saco, que as contas você não tem dinheiro para pagar os boletos. Aí você fala, não, hoje eu vou estudar. E aí você precisa ler e reler várias vezes o mesmo parágrafo. Você começa a errar bobeira nas questões, porque você até está estudando, mas a concentração, já acabou há muito tempo. Se reconhece aqui? Pois é. Hoje a gente vai entender por que isso acontece, como a gente faz para minimizar isso. Você vai entender que a culpa não é sua. Que o problema aqui não é falta de disciplina, não é excesso de procrastinação, não é porque você é uma pessoa indisciplinado, porque você não consegue estudar, porque concurso não é para você. Não é nada disso. Você vai perceber que existe alguma coisa aqui que você não está vendo. Bom, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, sou auditora fiscal aqui na Cefaz São Paulo, Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos de todas as terças e quintas. A gente tem um vídeo novo aqui no canal para te ajudar aí a conquistar o seu tão sonhado cargo de auditor, seja em fiscos municipais, estaduais e até na Receita Federal. Clica aqui, já me segue, já curte esse vídeo, já se programa para todas as terças e quintas passar por aqui, porque vai ter sempre novidade aí para você. Hoje, então, a gente vai falar sobre constância nos estudos e eu preciso abordar com você um tema que quando eu conheci, na verdade, foi através de um livro. O livro chama O Seu Melhor, do Carey Nieuwhof. Depois eu vou deixar aqui na descrição do livro, do vídeo, o link dele na Amazon, caso você queira conhecer e tenha interesse e queira estudar mais sobre o assunto. Quando eu li esse livro, deve ter mais ou menos uns 3 anos que eu conheci, esse livro explodiu a minha cabeça, né? Porque assim como você, eu tinha o hábito, né, de planejar o meu dia, levando em consideração apenas o tempo, apenas as horas. E é aí que a gente erra, né? Porque nós temos 24 horas no dia, como se a gente tivesse 24 moedas na mão. Acontece que essas horas, elas não têm o mesmo valor. É como se sim, você tivesse 24 moedas, mas algumas, em torno de 5 ou 6, fossem moedas de R$ 1. Depois você tem lá mais algumas moedas de 50 centavos e o restante das moedas são moedas de 10 centavos. Sim, todas elas são moedas. Sim, são 24 moedas, mas concorda comigo que o valor dessas moedas é diferente? Isso também acontece com as horas do nosso dia. Porque a verdade é que a gente precisa entender que nós trabalhamos com energia. Assim como um carro que para se movimentar precisa de combustível, nós também precisamos de combustível. E a forma que a gente tem para recarregar o nosso tanque é dormindo. Claro que se alimentar bem é importante, estar hidratado é fundamental, mas é o sono reparador, que nos ajuda de fato a recarregar essas baterias. E aí o que acontece naquele cenário que a gente começou o vídeo falando? Você acorda de manhã, você vai para a academia, você volta, toma banho, toma café, arruma as crianças, leva para a escola, vai trabalhar, sai do trabalho, vai no mercado, busca as crianças, passa em casa, faz a janta, arruma tudo, coloca as crianças para dormir. E aí, quando você senta para estudar, você olha no relógio, sim, você tem tempo, porque se você está acostumado a dormir entre 11 e meia-noite, você ainda tem aí umas 2, 3 horas de estudo, concorda? Sim. Qual que é o problema? É que nesse momento, a sua energia, ela já está muito baixa. E para estudar, você precisa estar com o tanquezinho cheio.
Estudar não é uma atividade automática, não é uma coisa mecânica que a gente consegue fazer só porque a gente já está disciplinado. Por quê? Porque estudar é um esforço cognitivo muito grande. Estudar é uma atividade que demanda muita energia por si só. E aí, se você já não tem energia, como é que você vai conseguir estudar? Mesmo que você seja uma pessoa muito disciplinada, vai acontecer de você cair naquele segundo caso. Você até fica lá, até às 11, meia-noite estudando, mas esse estudo não é um estudo de qualidade. Por quê? Porque para a gente conseguir, de fato, armazenar as informações, compreender aquilo que está sendo estudado, a gente precisa de atenção. E não tem como dar atenção se eu estou cansada, com sono, se já acabou a minha energia. Então, o que o Carey fala é que a gente tem 3 zonas de energia durante o dia. A gente tem mais ou menos ali umas 5, 6 horas de zona verde. A gente tem as nossas zonas amarelas e a gente tem as nossas zonas vermelhas. E o que é a inteligência, a produtividade, o planejamento bem feito? É quando eu consigo alocar aquelas tarefas que são de maior prioridade para mim, que são as mais importantes, que requerem mais esforço e que me tragam um resultado maior, é quando eu consigo alocar essas atividades nas minhas áreas de zona verde. Você vai perceber que se você é uma pessoa, por exemplo, matutina, e porque isso tem diferença de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que é mais produtivo de manhã, tem gente que é mais produtivo depois do almoço, tem gente que é mais produtivo à noite. E se você consegue alocar os estudos justamente no seu momento, na sua zona de energia verde, você vai perceber que parece que as coisas fluem melhor. Você entende melhor os conceitos, você acerta mais questões. Por quê? Porque você está estudando no seu melhor horário. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é, primeiro, né? As pessoas não têm a mesma distribuição de energia ao longo do dia. E você vai precisar aí se auto-observar por algum tempo para identificar onde estão as suas zonas verde, amarela e vermelha. No meu caso, por exemplo, o que eu percebo? Que mais ou menos ali perto das 8 horas começa uma janela de zona verde, né? Que vai até mais ou menos umas 11 para mim, tá? Depois, eu entro por uma janela de zona amarela e logo que eu almoço, eu passo por um período de zona vermelha, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de dormir depois do almoço, né? Às vezes eu até consigo ficar alguns dias sem dormir depois do almoço, mas eu percebo que a minha produtividade na parte da tarde, ela é péssima. E aí, então, eu durmo depois do almoço. Aí eu começo ali com uma zona amarela ali de preguicinha, né? Quando a gente acorda ali e tal. Mesmo que eu tome um banho, às vezes eu ainda fico um tempo ali de preguiça. Mas ali, quando é mais ou menos umas 4, 5 horas, eu volto a ficar muito produtiva de novo, né? E aí eu consigo, normalmente, ir ali até pelas 8 horas. Na verdade, a minha zona amarela vai até mais ou menos ali 1 hora da manhã. Eu ainda estou bem, ainda consigo trabalhar. Tá? Depois disso, eu durmo de novo para acordar no outro dia por volta das 6, 6:30. Mas então, assim, a gente precisa mapear essas zonas, reconhecer essas zonas. Uma coisa que a gente precisa entender também, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa noturna, Ju, mas mesmo assim eu não estou conseguindo estudar, tá? Porque mesmo que você seja uma pessoa noturna, se você não dá essa cochilada igual eu dou ali no meio do dia, você tá o quê? Com o tanque baixo ali, né? A sua reserva de energia está baixa. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, porque quando eu estava na faculdade eu gostava de estudar de madrugada, tá? Mas às vezes você estudava de madrugada, mas depois você dormia até lá para as 10, 11 da noite, da manhã, ou às vezes eu estudava de manhã, mas eu chegava em casa e dormia um pouco, e aí depois eu conseguia ir até mais tarde, né? Aí tudo bem. Agora, quando a gente tem um dia cheio, né? Mesmo que eu seja uma pessoa noturna, mas que eu acordo ali 5, 6 horas da manhã, trabalho o dia inteiro, dificilmente você vai ter energia à noite, tá? Mesmo que você seja uma pessoa noturna. Por quê? Porque você perdeu essa energia ao longo do dia. Você vai precisar reabastecer esse tanque. No meu caso, por exemplo, eu sempre percebi que eu tinha essas zonas de energia, né? Eu sempre fui uma pessoa que não funcionava muito bem ali naquele começo da tarde, ali até umas 4, 5 horas. Então, por exemplo, quando eu trabalhava e estudava, mas eu ainda não tinha os meus filhos nem nada, eu saía do meu emprego e chegava em casa mais ou menos umas 5, 5:30 da tarde. O que eu fazia? Eu dormia.
Então, eu chegava em casa umas 5, 5 e meia. Se eu fosse tentar estudar nesse horário, mesmo que originalmente esse era um horário de zona verde, não funcionava. Por quê? Porque eu estava cansada, eu tinha trabalhado o dia inteiro, tinha resolvido o pepino o dia inteiro, a minha energia já estava no zero ali já, sabe? Então eu chegava em casa, dormia até mais ou menos umas 7, 7 e pouquinho, acordava, tomava banho, jantava, aí sim eu estava com a bateria recarregada e eu conseguia estudar bem até mais ou menos ali umas 11 horas, mais ou menos, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para trabalhar também, tá? Então a gente precisa entender que sim, a gente tem as nossas zonas de energia, mas a gente precisa também perceber como a gente gasta essa energia ao longo do dia, tá? Mesmo que você seja uma pessoa noturna, se você não tem essa possibilidade que eu te falei, né, de dar essa dormidinha, ou quando você chega do trabalho, ou logo depois do almoço, às vezes é melhor ir tentando ali, né, dormir mais cedo e acordar mais cedo para estudar antes de trabalhar. Porque mesmo que você não seja uma pessoa matutina, a gente consegue ir mudando isso e de manhã cedo a gente tá com a energia recarregada, né? Eu costumo dizer que o mundo acorda às 8. Então, se você acorda às 4, às 5 da manhã para estudar, claro que você dormiu cedo na noite anterior, então você conseguiu ali recarregar as energias, ainda ninguém vai te encher o saco, né? Você vai conseguir estudar, as pessoas ainda não acordaram, ninguém vai te pedir favor nenhum, né? Você consegue estudar ali com uma certa qualidade de estudo, depois que você se acostumar e conseguir vencer o sono, você vai conseguir estudar ali com uma certa qualidade de estudo, tá? Agora, se você tem flexibilidade de horário, se você consegue ali estabelecer qual é o melhor horário para mim para estudar, leve em conta a questão das zonas de energia, né? Porque é um erro muito comum a gente, principalmente a gente que é mulher, tá? Querer deixar tudo pronto antes de sentar para estudar, né? Aí a gente faz janta, a gente arruma a casa, a gente coloca as crianças para dormir, e aí a gente vai sentar para estudar. E qual que é o problema? O problema é que para fazer comida, para arrumar a casa, a gente não precisa de estar com um tanque cheio de energia. A gente só precisa ter que fazer, né? Tipo, cara, tenho que ir, vou lá e faço. Mas dá para colocar uma música, dá para ir na força do ódio, dá para ir, né? Agora, para estudar não dá. Porque mesmo que você seja muito disciplinado e vá sentar e vai conseguir cumprir a sua meta, esse estudo ele não tem a mesma qualidade. Então, quando chegar, por exemplo, num feriado, no final de semana, que você pensar assim, não, primeiro eu vou faxinar a casa inteira, vou lavar as roupas, vou tirar tudo do armário, vou arrumar a geladeira, vou fazer comida para a semana inteira, e aí depois eu vou sentar para estudar, aí você lembra disso. Que quando você está fazendo essas tarefas, que são tarefas de menor importância, já que, né, se você está aqui me ouvindo falar, é porque você quer ser aprovado em um concurso público. Então, o que é mais importante para você ser aprovado em um concurso público? Fazer comida, deixar a casa limpa ou estudar? Estudar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse melhor horário que eu tenho, onde eu estou com o meu tanque de energia cheio, e eu tenho que dedicar esse momento para, de fato, sentar e estudar. E aí, depois, quando eu já estiver na zona amarela, na zona vermelha, aí eu vou no mercado, aí eu limpo casa, aí eu faço comida. Porque isso vai exigir de mim só um esforço físico, né? E às vezes eu vou estar cansada, assim, vou estar de saco cheio, mas se eu tenho que fazer, eu vou fazer. E tá tudo certo, coloca uma música lá, né? Vai assistir uma videoaula enquanto vai fazer seus trabalhos de casa, mas você vai conseguir fazer e tá tudo certo. Então, comece também a planejar a sua semana, planejar a sua rotina de estudos, pensando não só no tempo, mas pensando principalmente na quantidade de energia disponível que você vai ter naquela aula. Eu garanto para você que se você começar a levar isso em consideração, vai ser muito mais fácil conseguir manter a constância nos estudos. Depois me conta aqui embaixo quais são os seus momentos de zona verde e se você já tinha parado para pensar sobre isso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.